O filme se passa no ano 10-0 AC. Quer dizer, é melhor que seja, se não quero meu dinheiro de volta. E gira em torno de uma tribo chamada Yagals. Eles são pessoas destemidas que vivem nas montanhas com pouca ou nenhuma ideia do mundo exterior. Tudo o que eles fazem é comer, dormir, procriar e repetir. No entanto, com a mudança climática repentina, sua condição se deteriora. Os Yagals acham muito difícil caçar sua única fonte de alimento, os mamutes. Um dia, dois caçadores voltam para a aldeia com uma garotinha chamada Evole. Acontece que ela estava segurando sua mãe morta em sua aldeia, que foi atacada por invasores. Vendo sua miséria, o respeitado ancião e xamã Yagal, a velha mãe, decide investigar. Ela toca a jovem na esperança de descobrir seu passado, mas surpreendentemente a velha mãe é dominada por visões terríveis dos demônios de quatro patas, que aparentemente atacaram a aldeia de Yvelette. Ela também profetiza que os mesmos invasores virão atrás dos Yagals em breve, e que quem matar o líder dos demônios ganhará Yvelette e a lança branca sagrada, tornando-se o próximo chefe da aldeia. No entanto, o atual chefe da aldeia não acredita em nada disso e, em vez disso, decide seguir um caminho alternativo para alimentar seu povo. Então, na mesma noite, ele deixa a aldeia antes de dar a seu melhor amigo, Tiki-Tiki, sua lança branca, pedindo-lhe que proteja seu filho, Dilei. Na manhã seguinte, a notícia do desaparecimento do chefe se espalha, e ele é retratado como um covarde que não pode proteger sua própria aldeia. Por causa disso, seu filho Dilei é intimidado pelas outras crianças impiedosamente. Com o passar do tempo, o menino perde todos os amigos e a única pessoa que fala com ele é Yvelette. Como ela também é solitária, eles rapidamente se unem e se tornam inseparáveis. O filme então avança muitos anos no futuro, onde um adulto Dilei e Yvelette eventualmente se apaixonam. A temporada de caça está quase chegando e a velha mãe conta a todos como Karen vai conquistar Yvelette por se tornar um guerreiro condecorado da tribo. Mais tarde, uma Yvelette preocupada se aproxima de dele e pede que ele fuja juntos. No entanto, o último é inflexível em ficar parado e proteger seu povo dos demônios. De repente, um menino da tribo chamado Baku anuncia a chegada dos mamutes. E assim, todos os caçadores se preparam para a batalha. Eles perseguem as bestas gigantes até que um deles seja pego na armadilha. No entanto, quando os caçadores se aproximam para matá-lo, o mamute se levanta de repente e foge. Na luta que se segue, arrasta alguns dos caçadores consigo, incluindo Dilei. Depois de um tempo, o mamute finalmente se liberta da rede e ataca Dilei. No entanto, em uma reviravolta chocante, ele acidentalmente se empala com uma lança cravada no chão. Os outros membros da tribo chegam logo depois e elogiam Dilei, acreditando que ele matou o mamute. Como resultado, a velha mãe entrega a ele a lança branca e também o nomeia o novo chefe. Enquanto os caçadores arrastam o mamute morto de volta para a aldeia, as comemorações ecoam pelas planícies. Mas Dilei se sente culpado. Ele não pode aceitar os elogios que recebeu por algo que não fez. Voltando-se para seu amigo Tiki-Tiki, ele confessa a verdade e pede conselhos. Tiki-Tiki, um sábio ancião da tribo e tataravô de Tiki-Toki, diz a Dilei que aceitar a lança branca por meio de uma mentira não é honroso e não é o caminho de sua tribo. Então, Dilei entrega a lança para ele, determinado a consertar as coisas. Mas quando ele confessa a mesma coisa para Ivene, ela fica com raiva e vai embora. Na manhã seguinte, a profecia da velha mãe se torna realidade e a tribo é repentinamente atacada pelos demônios de quatro patas, revelando-se apenas cavaleiros. Os demônios destroem a vila e causam estragos na tribo. Eles também capturam vários membros da tribo que podem usar para o trabalho escravo, enquanto o líder dos demônios, o Warlord, percebe Yvelette e a leva para si. O pobre Baku só pode testemunhar sua mãe sendo brutalmente esfaqueada até a morte. Quando Dele descobre isso, ele corre para ajudar a combater os atacantes. Mas Tiki-Tiki o impede, sabendo que eles não são páreo para os atacantes do mal.
Então dele é forçado a assistir do lado de fora enquanto sua aldeia é devastada em pedaços. Ele fica ainda mais inconsolável ao saber que o amor de sua vida, Yvelette, foi levado embora. Após a invasão, os sobreviventes ajudam os feridos enquanto Tik-Tik, Coren e Dilei se reagrupam e planejam o próximo passo. Eles estão apavorados com os demônios de 4 patas, mas também querem resgatar seus amigos antes que seja tarde demais. Assim, depois de muito pensar, eles decidem perseguir os atacantes. Até Baku se junta a eles, já que agora está decidido a vingar a morte de sua mãe. Enquanto o grupo inicia sua jornada, eles descobrem fragmentos espalhados do colar de Yvelette, garantindo-lhes que estão no caminho certo. No entanto, seu caminho os leva por uma floresta traiçoeira cheia de criaturas perigosas. Acontece que os demônios também estão na mesma floresta e, enquanto se movem, um pássaro do terror os ataca de repente. Um dos demônios é morto instantaneamente, mas antes que mais danos sejam causados, o líder rapidamente os expulsa da área. Enquanto isso, Dilei os segue secretamente e chega ao acampamento improvisado. Ele agora está esperando a oportunidade perfeita para atacá-los. No entanto, quando Yvelette é assediado por um membro demônio chamado One-Eye, Dilei sai de seu esconderijo e o nocauteia. Ele imediatamente a liberta e corre para a floresta, onde se deparam com o resto do grupo. Infelizmente, antes que eles possam ir longe, os demônios os localizam e capturam Karen. A situação só piora quando os pássaros do terror chegam e começam a atacá-los. Na luta que se seguiu, Tik-Tik está gravemente ferido. Então, Dele decide atrair os pássaros para longe da vizinhança. Ele bravamente os leva para as profundezas da floresta e os mata um por um. No entanto, quando Dele retorna ao seu grupo, ele encontra Baku e Yvelette sendo levados pelos demônios. Dele também encontra Tik-Tik em estado grave e então constrói um palete improvisado para carregá-lo pelo caminho. À noite, ele trata as feridas de Tik-Tik e garante que tudo ficará bem. Porém, quando Dilei vai buscar comida, ele acidentalmente cai em uma vala, desmaiando. No final da noite, chove forte e o buraco começa a encher de água. De repente, um rugido estrondoso tira Dilei de seu sono. Seus olhos se arregalam quando ele vê um enorme tigre dente de sabre olhando para ele com olhos famintos. O coração de Dilei dispara de medo, mas ao olhar para a majestosa besta, ele percebe que ela está sofrendo e precisa de ajuda. Assim, com passos cautelosos, Dilei se aproxima do agitado dente de sabre e o liberta. Surpreendentemente, o animal não ataca. Em vez disso, ela o fareja curiosamente antes de sair do domínio da liberdade. Dilei também consegue sair da caverna e volta para Tik-Tik. Ao descobrir que recuperou as forças, Tik-Tik revela que ouviu um ataque vindo de longe, e então os dois vão investigar. Depois de chegar a uma cidade deserta, eles descobrem um alimento muito necessário e o devoram avidamente. Mas seu banquete é interrompido pelo aparecimento inesperado de uma tribo estrangeira, que fala sua língua de forma chocante e lança um ataque repentino contra eles. Quando tudo parece perdido, o mesmo dente de sabre que Dilei libertou anteriormente emerge das sombras, mostrando seus dentes afiados e rugindo ferozmente para os intrusos. Todos congelam de medo, mas para a surpresa de Dilei, o enorme animal se aproxima dele com calma, sem mostrar hostilidade. Enquanto a tribo olha incrédula, Dele percebe que seu ato de bondade lhe rendeu um poderoso aliado. Assim que o Sabertooth sai, a tribo estrangeira finalmente abaixa suas armas e cumprimenta os dois em paz. Mais tarde, o líder da tribo, Nakudo, oferece comida a eles e começa a conversar. Ele revela que o pai de Dele havia passado pela cidade, mas foi levado pelos demônios de 4 patas. Em seguida, Nakudo os leva a uma caverna próxima, adornada com pinturas antigas. As pinturas contam a profecia de um Salvador, um homem que pode se comunicar com o tigre dente de sabre e levar seu povo à liberdade. Agora ficou claro que aquele homem não é outro senão Dele. Estávamos esperando por Jason Momoa, mas você vai servir. Então,
Nakuru imediatamente envia um mensageiro para as outras tribos. Ele quer se preparar para uma guerra total contra os demônios, mas dele não tem tanta certeza se pode lhe dar a luz. Na manhã seguinte, o mensageiro volta com más notícias. Ele explica que quase todas as outras tribos foram invadidas e devastadas pelos demônios. No entanto, os restantes concordaram em lutar por sua liberdade. É então revelado que até a tribo de Nakuru foi atacada alguns dias atrás, resultando na captura de seu filho e na morte de sua esposa. Então, sem mais delongas, eles junto com seus homens pegam suas armas e saem da cidade. Eles então se unem com as outras tribos que se uniram para derrotar os demônios malignos de uma vez por todas. Após uma jornada cansativa, o exército chega a um rio, onde encontram vários barcos cheios de escravos, incluindo Ivalite, Karen e Baku. Isso lhes dá um propósito em sua missão, especialmente Dilei, que agora está mais motivado do que nunca. Como o exército não pode seguir os barcos pelo rio, Dilei decide guiá-los pelo deserto. Infelizmente, o plano acaba sendo fatal, pois após vários dias de caminhada, eles descobrem que se perderam. A condição se torna tão grave que muitos deles começam a entrar em colapso devido à desidratação. No entanto, o exército ainda não desiste e continua pressionando com todas as suas forças. Seu trabalho árduo acaba compensando quando eles descobrem uma civilização avançada, um lugar conhecido como a Montanha dos Deuses. Eles também descobrem que as pessoas que foram sequestradas são usadas como mão de obra escrava para construir pirâmides e outros monumentos. Sim, todos nós sabemos que foram os alienígenas que fizeram isso. A Terra é governada por um líder enigmático chamado Todo-Poderoso, que todos temem como um Deus intocável e implacável. Na mesma noite, Dilei e Nakuru entram furtivamente nas jaulas dos escravos. O plano é reunir seus companheiros cativos e formar uma rebelião contra seus opressores. Nakuru fica muito feliz por se reunir com seu filho há muito perdido, mas o coração de dele afunda quando ele descobre que Ivalete está sendo mantida em outro castelo, quer dizer, em construção. Enquanto eles tentam reunir apoio para sua causa, um escravo de outra tribo dá um passo à frente e protesta com raiva, avisando que a imprudência de dele fará com que todos sejam mortos. No entanto, Nakuru tem uma surpresa na manga que deixa todos atordoados. Ele afirma que dele tem a habilidade de se comunicar com o temível tigre dente de sabre e que ele é sua única esperança de liberdade. Então, um escravo cego dá um passo à frente e explica que o Todo-Poderoso só pode ser morto por uma pessoa que tenha a marca do caçador. Conforme a conversa continua, Dilei e Nakuru ouvem o som de guardas se aproximando, então eles rapidamente escapam da jaula de escravos. No entanto, sua fuga não passa despercebida e os guardas o seguem até o deserto. Tiki-Tiki chega para resgatá-los e bravamente derrota o inimigo sozinho. Infelizmente, ele também sucumbe aos ferimentos. Demora devastadora. Mais tarde naquela noite, o Senhor da Guerra tenta atacar Evilete, mas logo é descoberto por um dos sacerdotes do Todo-Poderoso. Isso leva à sua prisão porque ele pegou um escravo sem permissão. O padre então percebe as cicatrizes das mãos de Evilete e descobre a marca do caçador nela, chocando-o. Enquanto isso, Dilei finalmente supera a morte de Tiki-Tiki. Isso foi rápido. E aceita a lança branca que lhe foi dada. Ele então avança e decide formar uma rebelião com os membros restantes da tribo. E segue em direção à cidade. Na manhã seguinte, os membros da tribo se misturam aos trabalhadores escravos e se preparam para atacar os guardas. Dilei também se reúne com Karen, Karen, e os dois se preparam para o primeiro estágio de seu plano, que é libertar os mamutes. E assim que eles fazem isso, o caos começa. Isso serve como a distração perfeita para os rebeldes, e eles finalmente causam um alvoroço. Muitos guardas são mortos brutalmente, mas alguns rebeldes também perdem a vida, incluindo Kahan. Só então o Todo-Poderoso sai do esconderijo e ameaça matar Evil Ed se eles não abandonarem sua rebelião.
Deixado sem escolha, a aceitação de Delefane, mas então abruptamente arremessa sua lança branca em direção ao Todo-Poderoso, matando-o e quebrando sua ilusão de fraternidade. Todos ficam chocados ao vê-lo cair e, assim, todos os escravos se juntam à luta. Nakuro também se junta à ação e mata Kaoru empalando-o com uma lança mortal. Enquanto isso, o Warlord tenta escapar com Evilete em seu cavalo, mas ela o esfaqueia descaradamente, fazendo-os cair no chão. Dilei corre em sua direção com alívio, mas antes que ele possa alcançá-la, o Senhor da Guerra atira uma flecha em suas costas, ferindo-a mortalmente. Devastado com o que acabou de ver, Dilei corre para o Senhor da Guerra e acaba com ele impiedosamente. Ele então segura Evilete em seus braços enquanto ela falece lentamente. No entanto, em uma dramática reviravolta nos acontecimentos, ela volta à vida. Acontece que a velha mãe viu tudo em seus sonhos, então ela usou todos os seus poderes para reanimar Evilete. Em troca, porém, ela desiste de sua própria vida. Tudo bem, ela era velha. Enquanto isso, todos os guerreiros e escravos se reúnem para comemorar sua vitória. A guerra finalmente acabou. Na cena final, todos os membros da tribo voltam para suas aldeias e se despedem dos Yagons. Nakuro entrega algumas sementes a dele, revelando que seu pai as havia coletado antes de desaparecer. Plante-os e eles farão você crescer um novo pai. Isso prova que o ex-chefe afinal não abandonou seu povo. Dias depois, os Yaganas finalmente chegam à sua aldeia e plantam as sementes. Em pouco tempo, o local se enche de verde e comida abundante.